Olá, eu me chamo Cláudio Fernando, eu sou discente do curso de Ciências Biológicas e nessa apresentação irei falar sobre o estado da arte e a biota do Chernossolo argilúvico. Essa é uma atividade prática da disciplina Biologia do Solo, sob a orientação do professor Edson Fernandes. Então, o Chernossolo argilúvico. A palavra Cher é derivada do russo, que significa negro, escuro. Essa coloração que esse solo tem, do Chernossolo, é justamente pela alta presença de matéria orgânica, de alguns sais minerais, como cálcio, magnésio, fósforo, entre outros. Uma das características que esse solo apresenta é que no seu horizonte mais superficial, como a gente pode observar aqui na imagem, é que ele tem uma coloração mais escura, mais espesso e rico em matéria orgânica. E ele também possui uma boa agregação. Essa agregação ele vai influenciar diretamente na infiltração, no armazenamento e na disponibilidade de água, na dinâmica de nutrientes, no desenvolvimento de plantas também. E ele apresenta também a presença de argilominerais, ou seja, de argila e outros minerais como cálcio, magnésio e carbono. Esse solo ele é de origem basicamente de rochas ricas em cálcio e magnésio e também a presença de minerais. Por isso que ele apresenta uma grande quantidade de altos teores de cálcio e magnésio na sua composição. As características físicas. Então, ele é um solo que aparentemente que não tem uma profundidade muito grande, relativamente pouco, espessa, quando comparado a outros solos, como por exemplo os latossolos. Ele apresenta uma diferenciação entre seus horizontes, apresentando uma textura média no horizonte superficial, ou seja, uma textura, uma agregação mais granular, e no horizonte superficiais mais argilosos, ou seja, tem uma estrutura, uma agregação mais compactada. Então, apresenta uma permeabilidade moderada no seu horizonte superficial, justamente por apresentar uma textura granular, e uma permeabilidade um pouco mais lenta no horizonte B, devido à sua grande quantidade de argila. E ele é muito suscetível a processos erosivos. A porosidade dele é relativamente moderada, apresentando também uma boa permeabilidade. Os atributos químicos desse solo. Então, esses solos eles apresentam características químicas excelentes, principalmente para o uso agrícola. Por quê? Porque ele apresenta uma boa fertilidade. Essa fertilidade é devido à presença de cálcio, magnésio que esse solo possui, da alta quantidade de matéria orgânica e também do carbono orgânico que esse solo apresenta. Além disso, ele apresenta uma grande capacidade de troca de cátions, o que favorece mais ainda para o uso agrícola. E a sua acidez é praticamente nula, o que favorece mais ainda esse solo ser bastante cultivado na agricultura. Eles são quimicamente reativos, justamente por apresentar essas características químicas, e apresentam uma saturação por base maior que 60%, ou seja, eles têm uma condição nutricional muito boa, que favorece onde a pessoa não gasta muito para fazer a correção química desse solo. Ambientes de ocorrência. Então, esse solo ele ocorre principalmente em relevos de áreas planas, em locais de áreas planas, quanto em áreas de declividade. Nessas áreas de declividade, eles apresentam alto risco de erosão. Para que ocorra a formação desses solos, eles são formados em condições climáticas bastante variáveis, principalmente do relevo, de temperatura, disponibilidade de água, do vento, a ação do vento, e é formado também a partir de diferentes minerais, como cálcio, magnésio, fósforo, o carbono orgânico, e também a influência do relevo favorece muito na sua formação. Então, para que ocorra o desenvolvimento desse solo, ele depende de um conjunto de condições para que favoreça a sua formação, formando um horizonte rico em matéria orgânica, principalmente no horizonte superficial, e com alto conteúdo de cálcio e magnésio, e argilos minerais, tanto no seu horizonte B como no seu horizonte A. Esse solo ele ocorre principalmente em algumas regiões do Brasil, mas ocorre em áreas como distribuídas no sul, como a gente pode observar aqui no mapa, no Rio Grande do Sul, oeste do Mato Grosso, norte de São Paulo e também no nosso estado do Nordeste, principalmente no estado da Bahia. A cultura predominante dos chernossolos. Então, o chernossolo é usado basicamente para o uso agrícola, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Ele é muito bom para o uso agrícola, principalmente pelo seu relevo, Pode ocorrer tanto em áreas planas como na área de declividade, como vocês podem observar aqui na imagem. E ele pode ser mecanizado também. Eles são bastante aptos para o cultivo de arroz e também usado para pastagem. Nessa imagem aqui
ele mostra aqui a plantação de cultivo de arroz. A cobertura vegetal presente nesse solo, ele não possui nenhuma limitação quanto ao tipo de vegetação, né, que pode ser encontrado nesse tipo de solo, ou seja, nós temos vários tipos de vegetação que pode ser encontrado nesse solo. Mas em algumas regiões, ele ocorre em áreas de pradarias, né, sobre a vegetação gramínea, ou seja, aquela vegetação pequena. Ele ocorre principalmente em locais de área de clima frio, como no estado do Sul, e num clima de semiárido, como no estado da Bahia, no Nordeste. Aqui são algumas referências que auxiliaram na construção dessa apresentação, desse trabalho. E obrigado.